Você já olhou para uma construção e pensou: isso é impossível? Não impossível como um prédio arranha-céu de hoje, mas algo que desafia a lógica, que parece quebrar as leis da física. Algo construído há séculos, sem a tecnologia que temos hoje. E se eu te dissesse que existem templos, verdadeiras obras de arte da engenharia, pendurados em penhascos verticais, a centenas de metros de altura, templos que parecem flutuar nas nuvens, construídos por monges e artesãos que não tinham guindastes, não tinham helicópteros, não tinham nem mesmo a eletricidade. Como eles fizeram isso? Que segredos antigos eles conheciam que nós talvez tenhamos esquecido? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar os mistérios por trás dos templos mais impossíveis do mundo. Vamos viajar para o Butão, para a Grécia e para a China, e descobrir como a fé, a engenhosidade e uma coragem inacreditável ergueram estruturas que até hoje deixam os engenheiros modernos de queixo caído. Você está pronto para descobrir como eles fizeram o impossível? Bem-vindos, exploradores de mistérios! No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos maiores enigmas da arquitetura antiga. Estamos falando de construções que não deveriam existir, de acordo com o nosso entendimento moderno de engenharia. Vamos visitar 3 lugares espetaculares: o Mosteiro de Taktsang, mais conhecido como o Ninho do Tigre, no Butão, os incríveis mosteiros suspensos de Meteora, na Grécia, e o desafiador da gravidade, o Templo Xuankong, na China. Cada um deles é uma maravilha por si só, mas juntos eles contam uma história fascinante sobre a capacidade humana de superar o impossível. A pergunta que nos guia hoje é simples, mas a resposta é extremamente complexa. Como eles fizeram isso? Fique comigo até o final, porque as respostas vão te surpreender e talvez até mudar a forma como você vê o mundo antigo. Nossa primeira parada é no alto das montanhas do Himalaia, no reino do Butão. Escondido a mais de 3.000 metros de altitude e pendurado em um penhasco de 900 metros de altura, está o Mosteiro de Taktsang, o Ninho do Tigre. A lenda que envolve este lugar é tão fantástica quanto a sua arquitetura. Disse que no século VIII, o Guru Rinpoche, uma figura sagrada do budismo, voou até este penhasco montado em uma tigresa para meditar em uma caverna. Séculos depois, em 1692, um mosteiro foi construído em torno dessa caverna sagrada. Mas como? Como eles transportaram toneladas de pedra, madeira e outros materiais por uma montanha íngreme e depois construíram um complexo de templos na beira de um abismo? A resposta está em uma combinação de fé inabalável e técnicas de construção engenhosas. Os construtores butaneses usaram um método que hoje parece quase rudimentar, mas que foi incrivelmente eficaz. Eles criaram plataformas de madeira que eram sustentadas por andaimes, que por sua vez eram ancorados na rocha com pinos de ferro. Sim, você ouviu direito. Eles martelaram pinos de ferro diretamente na face do penhasco para criar os pontos de apoio para toda a estrutura. Além disso, eles integraram a construção às formações rochosas naturais, usando as próprias pedras do penhasco como parte da fundação. E o transporte? Foi tudo feito na força humana e animal. Durante anos, homens e mulas subiram e desceram as trilhas perigosas, carregando tudo o que era necessário para construir este santuário nas nuvens. É um testemunho incrível da devoção e da perseverança humana. Agora, vamos para a Europa, para a região da Tessália, na Grécia. Aqui, encontramos um cenário que parece saído de um filme de fantasia. Pilares de rocha gigantescos que se erguem em direção ao céu, e no topo de muitos deles, mosteiros. Este é Meteora, que em grego significa suspenso no ar. E é exatamente essa a sensação que se tem ao olhar para essas construções. A partir do século XIV, monges começaram a construir mosteiros no topo desses pilares para se protegerem de invasões e instabilidade política. Chegaram a existir 24 mosteiros, dos quais 6 ainda estão ativos hoje.
Mas se chegar ao topo já é difícil hoje, imagine construir um mosteiro inteiro lá em cima naquela época. As técnicas usadas em Meteora eram igualmente impressionantes. A principal forma de levar materiais e pessoas para cima era através de um sistema de polias e guindastes operados manualmente. Durante séculos, os monges e os materiais de construção eram içados em redes, balançando perigosamente a centenas de metros do chão. A corda, diziam eles, só era trocada quando o Senhor permitia que ela se rompesse. Dá para imaginar a fé e a coragem necessárias para subir dessa forma? Além das redes, eles usavam escadas de corda retráteis, que podiam ser puxadas para cima para impedir o acesso de invasores. Somente em 1925 foram esculpidos degraus na rocha para facilitar o acesso a alguns dos mosteiros. A construção em si era um desafio monumental, exigindo que cada pedra, cada viga de madeira, fosse cuidadosamente içada e montada no topo dos pilares. Meteora não é apenas um feito de engenharia, é um símbolo da busca humana por isolamento e conexão com o divino, não importa quão impossível pareça o local. Nossa última parada nos leva à China, para a província de Shanxi, onde encontramos talvez o mais impressionante de todos os templos suspensos, o Templo Xuancong. Construído há mais de 1500 anos, este templo não está no topo de um penhasco, mas sim pendurado em sua face, a 75 metros do chão. À primeira vista, ele parece ser sustentado por uma série de finas vigas de madeira, que parecem frágeis demais para suportar o peso de 40 salões e pavilhões. E aqui está o segredo que engana os olhos de todos que o visitam. Essas vigas são, em grande parte, uma ilusão. O verdadeiro gênio da engenharia do templo Xuancong está escondido dentro da rocha. Os construtores antigos cavaram buracos profundos no penhasco, em um formato de ampulheta. Nesses buracos, eles inseriram vigas de madeira de cicuta, que funcionavam como parafusos de expansão. Uma vez inseridas, elas ficavam travadas pela própria forma do buraco, criando uma base incrivelmente sólida. A estrutura do templo foi então construída sobre esse esqueleto de madeira, que está em grande parte invisível para quem olha de baixo. As vigas finas que vemos hoje foram adicionadas posteriormente, mais para dar uma sensação de segurança do que para realmente sustentar a estrutura. Elas ajudam a estabilizar, mas o peso principal é suportado pelas vigas inseridas na rocha. Esta técnica não só permitiu que o templo se agarrasse ao penhasco por mais de 1 milênio e meio, mas também o protegeu de inundações e o deixou em uma posição onde o sol não o danifica excessivamente. É uma obra-prima de planejamento, precisão e, acima de tudo, de uma compreensão da física que estava séculos à frente de seu tempo. Então, o que esses 3 templos, em 3 partes diferentes do mundo, têm em comum? Eles nos mostram que nossos ancestrais tinham um conhecimento profundo de engenharia, mesmo sem as ferramentas que temos hoje. Eles não precisavam de softwares de computador para calcular a distribuição de peso. Eles entendiam a física de forma intuitiva. Eles sabiam como usar a própria rocha como um elemento estrutural, como distribuir a carga de forma eficaz e como usar materiais locais da maneira mais inteligente possível. Em Taktsang, eles usaram pinos de ferro. Em Meteora, a força bruta de guindastes e a paciência de içar tudo lentamente. E em Xuancong, a genialidade de usar a própria montanha como a principal âncora. Engenheiros modernos que estudam essas estruturas ficam maravilhados com a precisão e a durabilidade dessas construções. Muitas delas resistiram a terremotos, tempestades e a passagem de séculos, com muito menos manutenção do que as nossas construções modernas exigiriam. Será que, em nossa busca por tecnologia, perdemos um pouco dessa sabedoria antiga, dessa capacidade de construir em harmonia com a natureza, em vez de simplesmente dominá-la? De Taktsang a Meteora e Xuancong, vimos hoje que a engenhosidade humana não tem limites.
Esses templos não são apenas lugares de culto. São monumentos à coragem, à fé e a uma compreensão da engenharia que ainda hoje nos desafia. Eles nos lembram que, com determinação e criatividade, podemos alcançar o que parece impossível. Da próxima vez que você olhar para uma montanha, imagine as possibilidades. Imagine o que poderia ser construído ali, não com a tecnologia de hoje, mas com a sabedoria de ontem. E aí, o que você achou dessas construções incríveis? Deixe aqui nos comentários qual desses templos você mais gostaria de visitar. E se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar com aquele amigo que também adora uma boa história. Sugerimos que assista também ao nosso vídeo sobre as cidades subterrâneas mais incríveis do mundo, que está aparecendo agora na sua tela. Obrigado por assistir e até a próxima!